Você já teve a sensação de que sua fé esfriou, de que Deus está longe, de que a sua vida espiritual não é mais a mesma, mesmo você crendo e amando a Deus? Se essa frase tocou algo dentro de você, saiba que você não está sozinho. E esse toque é, muitas vezes, o começo de uma reviravolta. Há momentos em que a rotina nos puxa para fora do centro. Dias corridos, reuniões que se estendem, mensagens que nunca param, o peso das contas, o cansaço físico que vira preguiça espiritual. As redes sociais colocam 1000 vozes na nossa frente e roubam o silêncio onde costumávamos ouvir Deus. Aquilo que antes era prioridade, os tempos de oração, a leitura da palavra, a comunhão com irmãos, foi empurrado para um canto da semana, para um quando der, ou para um mais tarde que quase nunca chega. Imagine sua alma como uma casa. Quando a casa está cheia de barulho, com portas abertas para qualquer distração, com a louça acumulada, com janelas empoeiradas e lâmpadas apagadas, a voz mais suave fica abafada. Assim, é com a presença de Deus. É difícil perceber o sopro do Espírito quando o interior está tumultuado. Mas quando começamos a arrumar um cômodo por vez, varrer o chão da distração, abrir as janelas do silêncio, acender pequenas luzes de hábitos saudáveis, a casa volta a cheirar a paz. Não é obra de mágica súbita, é processo de cuidado. E conforme você vai abrindo portas e acendendo luzes, a presença que parecia distante começa a encher cada canto de novo. Talvez você sinta vontade de voltar a viver como antes, quando a oração vinha fácil e a Bíblia era alimento diário, mas não saiba por onde recomeçar. Pode parecer que existe um padrão de espiritualidade reservado a crentes mais espirituais ou a pessoas com mais tempo livre. Deixe-me dizer com carinho, não é assim. Vida espiritual forte não é privilégio de uns poucos. É fruto de práticas simples, constantes, de pequenas decisões repetidas até que ganhem força. Essas práticas não são uma lista de deveres para conquistar a aprovação divina. São hábitos que alinham o coração com Deus e criam um ambiente onde ele pode se manifestar com mais clareza. É como preparar a casa para receber um visitante querido. Na verdade, o visitante quer entrar. Muitas vezes somos nós que precisamos abrir a porta. E se eu te dissesse que Deus continua com o mesmo desejo de se aproximar de você? Que Ele, na palavra, deixou um princípio claro e terno. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isso muda a responsabilidade de um fardo para uma resposta de amor. Não é que você tenha de merecer mais atenção. É que ao escolher se aproximar, ao ajustar pequenas coisas na rotina, ao remover o que impede a intimidade, você torna seu coração um lugar onde Deus gosta de ficar. Pense nisso como ajustar a sintonia de um rádio. O que já tocava bem pode ficar abafado, mas ao sintonizar de novo com hábitos saudáveis, a música volta mais clara. O que vem a seguir neste vídeo não é uma lista de regras para pontuar sua fé. O foco é bem outro. Alinhar coração e rotina com princípios bíblicos que abrem espaço para Deus se revelar no seu dia a dia. Ao invés de fazer para ganhar, imagine fazer para receber. Receber paz, clareza, direção e a alegria de caminhar com aquele que te criou. Não se trata de performance, mas de formação. Não se trata de uma corrida por medalhas espirituais, mas de uma volta para casa com passos simples, vívidos e repetidos. Hoje vou te apresentar 7 práticas bíblicas, simples, profundas e aplicáveis, que fortalecem sua vida espiritual e tornam mais natural a presença de Deus na rotina. Práticas que abrem janelas, acendem luzes e organizam os cômodos da sua alma. Ao final, a promessa bíblica se cumpre de forma prática. Quem decide viver assim, percebe Deus mais perto. Antes de seguirmos, quero te convidar a um gesto pequeno, mas poderoso. Escreva agora nos comentários a frase "Quero Deus perto" e a cidade de onde você está assistindo. É como levantar a mão no mundo espiritual e dizer: Senhor, eu quero me aproximar. Esse ato simples é também um sinal de humildade, reconhecer que precisamos ser guiados, e de comunidade, porque outras mãos e vozes ao redor do país estarão fazendo a mesma coisa. Quando você escreve, você não está sozinho. Você se une a um coro que diz: nós queremos mais de Deus. Depois de escrever, respira fundo.
Permita-se esse momento. Inspire a esperança. Expire a pressa. Talvez, ao longo deste vídeo, você perceba que algumas dessas práticas já começaram a nascer em você. O Espírito Santo só vai acender de novo aquilo que o cansaço tentou apagar. Vamos juntos abrir portas e acender luzes, passo a passo, com paciência e fé, e deixar Deus se aproximar da casa do nosso coração. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Não é um lema moralista, é uma promessa viva. É como um convite eterno do Pai. Quando você dá um passo em direção a Ele, mesmo que seja um passo pequeno, hesitante, cheio de dúvidas, algo na eternidade responde e começa a caminhar na sua direção. Não porque Deus precisa ser conquistado, mas porque Ele escolheu uma dinâmica relacional. Nossa aproximação convoca a sua presença. Entender isso muda tudo. Transforma hábitos em encontros, rotinas em terreno fértil para o encontro com o Senhor. Muitas vezes pensamos em disciplinas espirituais como uma lista pesada de obrigações, um conjunto de regras que, se cumprido, nos garante a bênção. Mas a realidade bíblica é outra. Elas são meios pelos quais nosso coração se coloca em consonância com o coração de Deus. Não é troca. Você não ora para ganhar o amor de Deus. Você ora porque quer olhar para aquele que já te ama. Você lê a palavra não para acumular mérito, mas para permitir que a verdade de Cristo molde seu pensar. As disciplinas são pontes. Você as atravessa e, do outro lado, encontra Deus com mais clareza. Pense na sua vida como uma casa. Se as cortinas estão fechadas, o pó acumulado e os móveis empilhados, é difícil sentir qualquer brisa. Abrir as janelas não chama o vento. O vento sempre esteve lá, mas permite que ele entre, refresque o ar, mova as cortinas e traga claridade. Assim, são as práticas espirituais. Elas não criam a presença de Deus, mas limpam janelas, abrem portas e organizam os espaços para que a presença dele seja percebida e more conosco de forma contínua. Quero te apresentar de maneira prática e pastoral as 7 atitudes que vamos explorar, não como um checklist de performance, mas como um mapa cheio de caminhos que se entrelaçam e se fortalecem mutuamente. Cada uma toca um aspecto diferente da sua vida espiritual. A raiz, a mente, o coração, os relacionamentos, o caráter, e juntas elas formam uma vida onde Deus se torna mais palpável, mais guia e mais consolador. 1. Oração constante. Mais do que momentos programados, é aprender a conversar com Deus durante o dia. É transformar a respiração em oração, dizer Senhor na alegria e no aperto, permitir que o coração responda a Deus como a uma presença real. Imagine um telefone sempre ligado. Nem toda ligação será longa, mas a linha existe e você pode, a qualquer instante, falar com o Pai. 2. Leitura e meditação na palavra. Não se trata de velocidade ou quantidade, mas de atenção. É deixar que um versículo desça da cabeça para o coração, que você roube um trecho ao longo do dia e o mastigue espiritualmente, perguntando: o que o Senhor quer me dizer aqui? A Escritura reorienta a mente e dá direção onde havia confusão. 3. Jejum e renúncia intencional. Abrir mão de algo para criar espaço, no estômago, no tempo, na agenda mental, e dedicar essa falta a buscar Deus. O jejum não é um espetáculo, é um quebrantamento que diz: Senhor, eu preciso de Ti mais do que desta coisa. Ele treina o domínio próprio e aguça a sensibilidade para a voz de Deus. 4. Arrependimento e santidade. Limpar as mãos e purificar o coração não é legalismo, é honestidade diante de Deus. Quando reconhecemos e confessamos o que há de errado, abrimos caminho para a cura e para uma consciência leve que permite sentir a presença divina sem peso de culpa. O arrependimento contínuo é uma porta pela qual a graça entra de modo renovador. 5. Comunhão e congregar. A vida cristã não foi feita para ser trilhada sozinha. Participar de uma comunidade, ter irmãos que oram com você, receber correção e oferta de amor é parte essencial para que Deus se manifeste. Ele promete estar no meio de 2 ou 3. O corpo da fé é terreno onde a presença de Deus se manifesta de maneira concreta.
6. Serviço e amor ao próximo. Quando você se dispõe a ser resposta na vida de alguém, com tempo, cuidado, talento, seu coração começa a se parecer com o coração de Jesus. Serviço transforma crença em ação e torna visível o amor de Deus. É ali que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. 7. Generosidade e adoração no cotidiano. Viver de mãos abertas, distribuindo recursos, atenção, perdão e oferecer cada tarefa como adoração é transformar todo o dia em um altar. Adorar não é só música, é trabalhar, cuidar da família, lidar com as finanças com um coração rendido ao Senhor. Essas práticas não caminham em isolamento. São como cordas entrelaçadas que sustentam uma rede. A oração alimenta a leitura, a palavra dá motivo ao arrependimento. O jejum revela onde você está apegado, a comunhão protege suas decisões, o serviço e a generosidade revelam a autenticidade da sua fé. O objetivo não é perfeição, mas movimento. Cada ato intencional de aproximação gera resposta divina, paz que invade, clareza que orienta, consolo que cura, coragem que liberta. Se a sua alma se identifica com a casa empoeirada do início, aqui está um plano para abrir janelas, pequenas práticas constantes que permitem que a brisa do Espírito entre. Não se desespere pelas falhas do passado. Deus se aproxima de quem se move em direção a Ele, mesmo com passos vacilantes. E agora, com o coração mais sereno, vamos começar pela prática que abre a porta da casa, a oração. Oração constante. Pensar nela como a respiração da alma ajuda a entender sua simplicidade e poder. Não falo aqui apenas de momentos formais, embora esses sejam preciosos, mas de um coração que aprende a incluir Deus nas pequenas coisas. No café da manhã, na espera do elevador, na notícia que chega e no sorriso que alivia um dia pesado. A verdadeira oração é conversa contínua com o Pai. É transformar o hábito de falar com nós mesmos em hábito de falar com aquele que nos conhece melhor que ninguém. Quando isso acontece, algo muda na casa interior. Janelas se abrem, a poeira das preocupações assenta. A voz dele volta a se ouvir entre os ruídos. Primeiro ponto: oração como disciplina e como vida. Há dois movimentos que se complementam. O primeiro é o intencional. Reservar tempos específicos para cultivar essa comunhão. Um devocional pela manhã, momentos de intercessão à noite, tempos de clamor quando a situação exige. Esses momentos são âncoras. Eles ensinam o coração a se voltar para Deus com profundidade, com leitura da palavra, com silêncio para ouvir e com súplica para ser moldado. O segundo movimento é o cotidiano. Aprender a transportar o espírito desses encontros formais para o dia a dia. Orar na fila do banco. Murmurar uma breve oração antes de uma reunião importante. Agradecer em um segundo entre uma tarefa e outra. Não menospreze as orações de um minuto. Muitas vezes, são elas que preservam sua paz e redirecionam seu dia. A beleza da disciplina é que ela forma reflexos espirituais. Quando você tem um tempo diário com Deus, o músculo da fé cresce. Fica mais fácil lembrar dele em situações inesperadas. A oração constante é, portanto, treino do coração para viver conectado. Imagine uma criança que aprende a olhar para os pais em segurança antes de atravessar a rua. Assim é o servo que aprendeu a olhar para o pai antes de tomar decisões ou de se afogar na ansiedade. Essa disciplina não precisa ser pesada. Começa pequeno, mas consistente. Vale mais um minuto inteiro e sincero que horas de palavras vazias. O importante é a sinceridade e a constância. Segundo ponto: o efeito espiritual da oração contínua. Quando falamos com Deus ao longo do dia, a oração organiza o interior. Ela tira peso, porque colocamos diante dele o que nos sobrecarrega, traz paz, porque a presença de Deus tende a acalmar as tempestades da alma, cria intimidade, porque comunicar-se regularmente gera proximidade. Discípulos de Jesus sempre testemunharam que a oração é a principal disciplina porque nos mantém no lugar certo, perto do Pai. Isolados, somos frágeis. Em oração, recebemos direção, consolo e correção. A rotina de falar e ouvir
transforma o centro de gravidade da vida. O que antes girava em torno de problemas passa a girar em torno daquele que é solução. Praticamente, como isso se dá? Comece substituindo pequenos automatismos por diálogos com Deus. Quando a ansiedade chegar, em vez de revisitar 1000 cenários na cabeça, transforme isso em 2 ou 3 sentenças para o Senhor. Pai, eu não sei, mas eu confio. Guia-me. Faça desse reflexo um hábito. Antes de responder a uma mensagem que irrita, respire e peça: Senhor, dá-me graça para responder com sabedoria. No trânsito, ofereça aquele tempo pelo seu dia. Entrego meu tempo a ti. Essas pequenas conversas, repetidas, mudam a química do dia. A preocupação perde força, porque é colocada na mesa de alguém maior. Outra prática concreta é usar gatilhos diários para lembrar-se de orar. Cada vez que ouvir um alarme, olhar para o relógio, entrar em casa, lavar as mãos, transforme esses atos em convites para falar com Deus. Um pastor que acompanha discípulos costuma ensinar: escolha 5 gatilhos ao longo do dia e torne os momentos de oração curta. Em poucos dias, o hábito cria um novo padrão de vida. E não se preocupe com a forma. Nossa oração pode ser simples, espontânea, cheia de palavras ou silêncio. O que importa é a direção do coração. A oração contínua também redesenha nossos relacionamentos. Quando nos acostumamos a pedir sabedoria e a perdoar diante de Deus, nossas respostas às pessoas mudam. Tornamo-nos mais pacientes, menos reativos, mais compassivos. Em situações de conflito, em vez de reagir no impulso, somos capazes de manter a calma porque já entregamos aquilo a Deus. Isso é fruto direto de uma vida que conversa com o Pai nos pequenos momentos. A oração muda o tom da nossa voz e o gesto das nossas mãos. Não podemos esquecer a oração intercessora. Orar constantemente não é apenas cuidar de si, é sobretudo interceder por outros. Quando a comunhão com Deus é contínua, seu coração se abre para as dores e alegrias do corpo de Cristo e da cidade onde vive. Ore pelos vizinhos, pelos amigos, pelos líderes, pelas decisões que se aproximam. A intercessão nos alinha com os propósitos de Deus e nos faz sentir parte de algo maior que nossa rotina pessoal. Se você começa a falar com Deus mais do que fala com a ansiedade, está vivendo a primeira prática que fortalece sua vida espiritual. Oração não é a aposentadoria da responsabilidade, é a primeira atitude de quem quer viver com sabedoria. Comece hoje. Escolha um momento fixo para um devocional honesto e estabeleça pequenos gatilhos ao longo do dia para lembrar-se. Na escova de dentes, no transporte, ao abrir o computador. Pratique orações curtas e diretas quando o dia pedir. Confesse quando falhar. Agradeça quando perceber progresso e não permita que o perfeccionismo impeça o diálogo. Por fim, saiba que quem ora de verdade cedo ou tarde é levado à segunda prática: ouvir Deus na palavra. A conversa precisa de 2 vozes. A oração abre a porta. A leitura atenta da Escritura é a voz de Deus entrando no ambiente que você preparou com oração. Mas antes de lá chegar, permaneça fiel ao primeiro passo. Torne a oração uma respiração diária. Se fizer isso, a casa da sua alma será um lugar onde Deus gosta de morar, um espaço aberto, iluminado e pronto para ouvir a voz do Pai. A segunda prática é alimentar-se de Deus pela palavra. Não se trata de acumular versículos como quem coleciona figurinhas, nem de fazer uma leitura mecânica para cumprir o plano do ano. Trata-se de permitir que a Bíblia forme o seu pensamento, fale ao seu coração e oriente as suas escolhas. Imagine a sua alma como um jardim. Se você passa dias apenas cortando a grama sem semear, o solo fica empobrecido. A leitura meditativa é plantar sementes de verdade, regadas pela oração, para que brote vida nova. Quando você senta alguns minutos, mesmo que sejam 5, e abre a Escritura com o propósito de ouvir, algo começa a acontecer. Palavras que antes eram frases bonitas se tornam bússola, consolo e retoque para a sua caminhada. Comece vendo a leitura como um encontro, não como uma obrigação. Antes de abrir a Bíblia, peça ao Espírito Santo que ilumine seus olhos e sua compreensão. Leia com atenção.
Escolha um pequeno trecho e deixe-o morar em você. A meditação bíblica é diferente de folhear. Ela envolve voltar ao texto ao longo do dia, mastigar as palavras, fazer perguntas simples. O que Deus está me dizendo aqui? Que pensamento meu precisa ser transformado por esta verdade? Que atitude nasce dessa passagem? Um roteiro prático pode ajudar. Leia devagar, repita a frase que tocou mais fundo, memorize um versículo curto, escreva no seu celular ou num caderno uma palavra-chave e, mais tarde, reflita como aquilo se aplica ao seu dia. Pequenas práticas como essas, repetidas, têm efeito cumulativo. Um versículo memorizado vira uma espada contra a ansiedade. Uma promessa bem entendida guia uma decisão difícil. Um convite à confiança transforma a maneira como você enfrenta a madrugada. Meditar é também permitir que a palavra molde sua imaginação. Ao invés de apenas buscar instruções, deixe que o texto provoque imagens, sentimentos e orações. Leia um salmo e situe-se dentro dele. Leia uma parábola e pergunte onde você está naquele cenário. Ao fazer isso, você não apenas acumula conhecimento, mas internaliza a voz de Deus. E como consequência prática, as suas decisões ganham clareza. O que antes parecia confuso passa a ter direção, porque a sua mente foi renovada por algo maior do que suas próprias estratégias. Agora, junte a leitura com a terceira prática, o jejum. Se a palavra é alimento, o jejum é a renúncia que aguça o paladar espiritual. Quando deixamos de lado algo que gostamos, comida, rede social, televisão, por um tempo definido e com propósito, descobrimos que a alma sente fome de Deus. Essa fome, paradoxalmente, é um dom. Ela revela o que verdadeiramente nos sustenta e nos faz depender menos de nós mesmos e mais daquele que sustenta. Pense no jejum como desligar o rádio para ouvir uma voz tênue. Ao silenciar outras vozes, a voz de Deus fica mais clara. Jejuar não é exibir espiritualidade. Jesus deixou bem claro: quando jejuares, não faça cara de faminto para impressionar os outros. Jejum é íntimo, é encontro entre você e o Pai que vê no oculto. Por isso, comece com humildade. Quem nunca jejua pode iniciar por um período curto. Um dia sem redes sociais pela manhã, uma refeição leve e um tempo estendido de leitura bíblica, ou um jejum parcial. Café da manhã normal, almoço simples, oração intencional. Para quem tem saúde fragilizada, jejum pode ser renúncia de hábitos que roubam tempo de oração. Por exemplo, não assistir televisão durante a hora que você dedicaria à palavra. O importante não é o que você deixa, mas a atitude do coração, buscar mais de Deus. Os efeitos do jejum, quando aliados à palavra, são perceptíveis. Primeiro, há uma clareza de espírito. Decisões que pareciam embaraçadas ganham luz. Portas que pareciam incertas se abrem com mais nitidez. Segundo, cresce a sensibilidade à voz do Espírito. Aquele toque sutil que antes você ignorava ganha força. Terceiro, o jejum é um treinamento de domínio próprio. Ao negar um impulso, você aprende a não ser escravo de desejos imediatos, e essa liberdade é terreno fértil para o fruto do Espírito. Por fim, o jejum frequentemente traz quebrantamento. Reconhecemos nossa dependência e voltamos a clamar com honestidade, não com fórmulas prontas. Tenho visto exemplos concretos. Uma jovem mãe que, entre fraldas e tarefas, abriu mão de 15 minutos de redes sociais para ler um salmo ao amanhecer. Em poucas semanas, aquela leitura a sustentou em momentos de cansaço, trazendo respostas práticas para conflitos familiares. Um empresário que, ao jejuar das notícias por um dia por semana e dedicar esse tempo à meditação bíblica, redescobriu prioridades e reconectou o trabalho com sua vocação. Uma senhora que trocou um pacote de jantar por 2 horas de leitura bíblica e oração. Em breve, a paz começou a rolar em sua casa. Esses não são milagres esporádicos, mas consequências naturais de almas que se alimentam e se abstêm para ouvir. Praticamente, organize um hábito. Escolha um horário curto, consistente, para leitura e meditação. Anote uma frase que Deus trouxer. Repita essa frase durante o dia. Combine isso com períodos intencionais de renúncia, seja de alimento, seja de distração, e use o tempo ganho para aprofundar a leitura e a oração.
Procure lembretes, um post-it no espelho, um alarme no celular, um parceiro de confiança para prestar contas. E sempre, sempre, examine o motivo. Jejuo para me mostrar ou para encontrar Deus? A resposta honesta deve guiar a prática. Quando você passa a ler com fome de Deus e a jejuar com humildade, algo profundo acontece. A mente é transformada pela verdade e o coração é afinado pela dependência. A palavra gera entendimento. O jejum amplia a sensibilidade. Juntos, eles fazem com que Deus se aproxime de maneira prática, dando direção, força e uma paz que não se explica apenas por circunstâncias. À medida que você ora, lê e jejua, algo começa a acontecer no coração. Você passa a enxergar o pecado diferente. Aí entra a quarta prática. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Tiago 4:8. Nos pega pela sinceridade. Não estamos falando de ritual vazio, mas de uma chamada direta para tratar o que está sujo dentro de nós. Arrependimento e santidade não são apenas palavras bonitas para momentos de emoção. São práticas que vão desobstruir o caminho entre você e a presença de Deus. Quando falamos em limpar mãos e coração, imagine a cena. Você entra em casa depois de um dia de trabalho, vê a poeira acumulada nos móveis, a louça no tanque, o chão cheio de pegadas. Se não fizer nada, o ambiente fica pesado, abafado. Do mesmo modo, quando deixamos pequenas impurezas, justificativas, omissões, rancores, mentiras que nos soam inofensivas, elas se acumulam e tornam difícil perceber a voz suave do Pai. Arrependimento como estilo de vida é mais que um ato isolado, é um hábito de voltar. É reconhecer com honestidade as próprias falhas, admitir que fulano foi magoado por uma palavra nossa, que aquele pequeno furinho de pornografia ainda sorve nossa força, que a gratidão foi substituída por ingratidão disfarçada de cansaço. Arrependimento começa com um olhar franco para o espelho da palavra e segue em confissão, não só entre você e Deus, mas quando preciso, entre você e quem foi ferido. Confessar dá nome àquilo que está errado e tira o poder do segredo. Pedir perdão é abrir espaço para a cura, para o reparo. E mudar de direção é a consequência natural. Arrependimento que se mantém apenas em palavras é como lavar uma mão e voltar a colocá-la na sujeira. O verdadeiro arrependimento produz fruto. Restituição, correção de atitudes, novos limites. Deus é especialista em buscar o perdido. Ele não quer nos condenar, mas nos restaurar. Ainda assim, ouvir a promessa de aproximação em Tiago 4:8 implica corresponder com sinceridade. Quando permitimos que Deus aponte áreas escondidas, quando deixamos o Espírito Santo trazer à luz aquelas atitudes que racionalizamos, há um movimento de purificação. Muitas vezes, ele começa pelas coisas menores, um comentário ácido que precisamos corrigir, um olhar impuro que precisa ser renunciado, a economia que precisa ser honrada, e à medida que respondemos, ele nos dá graça para enfrentar as questões maiores. Não se apresse em pular etapas. A humildade de reconhecer o pequeno falha revela disposição para o trato com as grandes. Santidade prática não é perfeccionismo religioso. É uma decisão diária de fazer escolhas que honram a Deus. Isso se manifesta no falar, substituir o boato pela defesa, a crítica pela oração. No pensar, treinar a mente a tomar cativo todo o pensamento que compete com a verdade do Evangelho. No consumir, escolher entretenimentos que edifiquem em vez de corroer. No se relacionar, estabelecer limites que protejam a fidelidade, a integridade e o amor. Pense em santidade como o paisagismo de um jardim. Não se trata de arrancar todas as plantas porque algumas não florescem. Trata-se de podar, limpar o terreno, regar o que dá fruto. O objetivo não é perfeição imediata, mas a intenção sincera de agradar ao Senhor dia após dia. Os efeitos dessa prática são profundos e sensíveis. Quando você começa a viver com mãos limpas e coração mais íntegro, a consciência deixa de ser um peso constante. A culpa mal resolvida, que antes consumia energia espiritual, perde o espaço que ocupava. Há um alívio interior que não é autopiedade, mas liberdade.
Além disso, a sensibilidade à presença de Deus aumenta. Pequenas impressões, conselhos do Espírito, alarmes de perigo ou escolhas acertadas começam a chegar com mais nitidez. Não é que Deus muda, nós mudamos a posição da nossa antena. A presença dele, antes abafada por sujeiras e desculpas, volta a ser sentida com clareza. Quero te oferecer passos práticos para tornar o arrependimento e a santidade hábitos reais na rotina. Faça um exame diário. Reserve 5 minutos no fim do dia para pedir ao Espírito que revele o que precisa ser corrigido. Palavras, atitudes, pensamentos. Anote para não esquecer e peça coragem para enfrentar. Confesse claramente. Fale com Deus. Fale com quem foi afetado quando for necessário. E roube a prática da confissão comunitária com alguém de confiança que te acompanhe. Pratique a restituição. Quando possível, repare o dano. Peça perdão. Faça o gesto concreto que demonstre mudança. Estabeleça limites. Se algo é porta de queda, redes sociais, companhia, horários. Crie barreiras práticas que te protejam. Submeta-se à palavra e à oração. Permita que a Bíblia defina o que é limpo ou impuro em sua vida e peça ao Espírito força para renunciar. Tudo isso precisa ser temperado com graça. Não quero que você saia dessa palavra tomado por condenação. O Senhor é compassivo, pronto a perdoar. A santidade que Deus nos chama a viver é fruto da sua graça, não da nossa autopromoção. Quando falhamos, a rota de volta está sempre aberta. E quando nos levantamos e prosseguimos, percebemos a presença de Deus mais próxima do que antes. Se hoje você se sente dividido, com repetidas áreas que voltam sempre, saiba que isso não é motivo para vergonha insuportável, mas sinal de prioridade. Deus quer trabalhar ali. Entregue esses pontos a Ele com honestidade. Diga: Senhor, limpa minhas mãos, purifica meu coração, mostra-me o que preciso largar e dá-me a graça para andar firme. E então faça um gesto concreto. Confesse a alguém, desinstale um aplicativo que te tenta. Transforme uma conversa negativa em oração. Lembre-se, a santidade não é caminhada solitária. O caminho que estamos descrevendo é de proximidade com Deus, mas também de crescimento em comunidade. Você não foi feito para andar sozinho. Enquanto Deus purifica seu coração, Ele também coloca ao seu redor irmãos e irmãs que ajudam a sustentar a resposta ao chamado. Por isso, ao limpar suas mãos e purificar seu coração, permita-se ser acompanhado. Aceite correção fraterna. Busque comunhão com aqueles que te edificam. Esse caminhar conjunto prepara o terreno para a próxima prática, a comunhão e o congregar, porque ninguém é chamado a viver santidade isoladamente. Deus nos fez para o corpo. Desde o início, Ele não nos pensou como ilhas isoladas, mas como membros que se encaixam, que se tocam, que se fortalecem mutuamente. Quando a vida espiritual começa a minguar, muitas vezes o primeiro impulso é se fechar, entrar na defensiva ou tentar uma espiritualidade solitária, como se fé fosse um troféu individual. Mas a verdade bíblica e a experiência de gerações de cristãos mostram algo diferente. A presença de Deus frequentemente se manifesta com poder onde há comunhão sincera, onde pessoas se reúnem para buscar, chorar, celebrar e carregar umas às outras. Escolher caminhar com outros que também buscam a Deus é escolher abrir portas para que Ele se aproxime. Pense na igreja e nos relacionamentos de fé como uma casa grande com cômodos distintos. Há o salão da pregação, onde a palavra alimenta, a sala da oração, onde as mãos se elevam, a cozinha onde se partilha o pão e se serve o visitante, os quartos dos pequenos grupos, onde as confissões se tornam bálsamo. Cada espaço tem uma função. Quando você passa a frequentar esses ambientes, congregar nos cultos, participar de um grupo pequeno, envolver-se num discipulado ou numa amizade espiritual, você se coloca em lugares onde a palavra é vivida, a oração é levantada e as cargas são repartidas. Nesses ambientes, pecados não ficam escondidos para sempre. Alegrias são multiplicadas. Dúvidas encontram resposta. Ministérios nascem. Há um poder específico na reunião em nome de Jesus. A promessa de que, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a presença do Senhor se faz notória, não é apenas um verso bonito, é uma dinâmica espiritual.
Quando 2 ou 3 pessoas se colocam debaixo de um mesmo propósito, adorar, interceder, estudar a Escritura, o espaço se torna sensível ao Espírito. Já vimos casais sendo restaurados depois de noites de oração em conjunto, jovens encontrando vocação durante uma reunião de discipulado, famílias recebendo direção em meio a conselhos bíblicos e oração coletiva. Em grupos assim, Deus costuma falar com clareza, operar libertação e trazer cura, porque a humildade e a fé combinadas multiplicam a resposta divina. Além da promessa de presença, a comunhão funciona como proteção. O cristão que vive isolado é mais vulnerável a enganos, racionalizações e quedas. Sem irmãos que amparem, corrijam com carinho e orem por nós, é fácil transformar a fé em ideia ou rotina seca. Estar em comunidade cria freios e balanços. Alguém percebe um desvio, outra pessoa lembra de uma verdade bíblica no momento oportuno. Um amigo oferece palavras duras, mas salvadoras. Outro segura sua mão na noite mais escura. A correção fraterna, quando feita com amor, cura mais do que condena, porque é um reflexo do coração de Deus que quer restaurar, não punir. A comunhão também é o terreno onde o caráter cristão floresce. Paciência é forjada nas relações. Humildade cresce quando você aprende a pedir perdão. Generosidade é praticada quando a igreja se move para ajudar um irmão em necessidade. Compaixão aumenta quando ouvimos histórias que nos quebram. Tudo isso transforma a forma como você vive seu dia a dia e como percebe a presença de Deus. Já não é mais só teoria, mas vida compartilhada. Testemunhos reais mostram que a fé se fortalece de maneira prática quando a pessoa tem amigos espirituais que a incentivam a orar, a ler a Bíblia, a prestar contas e a se expor ao serviço. Se você tem reservas, feridas de experiências ruins, medo de se expor, agenda apertada, saiba que isso não anula o chamado. Comunhão verdadeira começa com passos pequenos e corajosos. Talvez seja voltar à igreja com a intenção de só assistir por algumas semanas. Talvez seja procurar um grupo de estudo que se reúne por pouco tempo. Pode ser convidar uma pessoa para um café e confessar: estou tentando voltar à fé, você me acompanha? Pequenas iniciativas quebram o gelo. Se você foi magoado, procure lideranças saudáveis. Peça indicação de grupos que priorizem cuidado pastoral e responsabilidade. A comunhão autêntica não exige que você esteja perfeito. Pede apenas disposição para ser conhecido e transformado. Práticas concretas podem ajudar a tornar isso parte da sua rotina espiritual. Escolha um culto a que você se comprometerá a ir regularmente. Encontre um pequeno grupo onde exista espaço para oração e partilha. Estabeleça uma amizade espiritual, uma pessoa com quem você conversa semanalmente sobre fé, tentações e vitórias. Envolva-se em um ministério onde o serviço se alia à comunicação e ao acompanhamento de pessoas. Aceite ser discipulado ou discipular alguém. Compromissos simples como: participarei de um grupo durante 12 semanas ou terei um amigo de prestação de contas, geram frutos que a gente vê com o tempo. Há também a força dos testemunhos e da oração conjunta. Quando alguém compartilha um milagre, uma luta vencida ou um ensinamento que mudou sua vida, a fé das pessoas ao redor é revigorada. Quando um grupo ora por uma necessidade, portas se abrem de formas que nenhuma pessoa poderia abrir sozinha. A comunhão cria um ambiente onde Deus gosta de se manifestar porque ali há confiança, entrega e amor prático. Elementos que fazem a presença divina descer como fogo sobre o altar do coração coletivo. Se você tem sentido que sua fé está se tornando algo privado e frágil, permita-se o risco santo de voltar à comunidade. Não como obrigação religiosa, mas como lugar de encontro com Deus e com irmãos que refletem o cuidado do Pai. Procure, peça, experimente e permaneça. A consistência é o que constrói paredes sólidas na vida espiritual. Quando você escolhe não caminhar sozinho, não apenas se protege, você cria espaço para que Deus trabalhe em você e através de você. E ninguém consegue andar em santidade sozinho. Por isso, a quinta prática tem a ver com quem você caminha. Servir e dar são as mãos estendidas da fé. Quando falamos da sexta prática, serviço e amor ao próximo, estamos falando de uma decisão concreta.
Não viver apenas para ser abençoado, mas tornar-nos instrumento da bênção de Deus na vida dos outros. Serviço não é só atividade voluntária em um evento da igreja. É uma disciplina espiritual que transforma o caráter. É decidir diante de Deus que seus dons, seus minutos livres, sua capacidade emocional e sua agenda não existirão apenas para seu próprio conforto, mas para ser resposta de oração na vida de alguém. Imagine a sua casa espiritual. Quanto mais você abre portas para os outros entrarem, mais ela se torna um lugar onde a presença de Deus se sente. Serviço é abrir a porta. Comece pequeno e prático. Um vizinho idoso que precisa de uma carona, um colega de trabalho que precisa ser escutado, uma criança que quer alguém que a oriente. Dentro da igreja, pode ser arrumar cadeiras, ensinar em uma classe, receber em hospitalidade, participar do ministério de música, levar uma refeição a uma família em luto. Fora dela, é voluntariar-se num projeto social, oferecer seu tempo para um mentoramento, usar sua habilidade profissional para ajudar quem não pode pagar. Cada ato, por menor que pareça, tem potencial de fazer Deus se tornar mais real na vida de quem serve e de quem é servido. Há duas características que tornam o serviço uma disciplina espiritual e não apenas boa vontade ocasional. Primeiro, intenção. Servir de fato exige decidir ser resposta. Não ajudo quando posso, mas vou declarar um tempo. Vou usar meu dom X para ajudar X regularmente. Segundo, constância. A intimidade com Deus cresce não só em grandes atos heróicos, mas em pequenos gestos repetidos. A fidelidade no serviço molda o caráter e afina o coração com o de Jesus. O efeito é perceptível. A fé deixa de ser teoria e vira amor em ação. A compaixão torna-se reflexo. A paternidade de Deus é vista em rostos gratos e vidas tocadas. A sétima prática, generosidade e adoração no cotidiano, está estreitamente ligada ao serviço. Generosidade é viver de mãos abertas. Não se trata apenas de dar dinheiro, embora a oferta seja importante. É o jeito de repartir tempo, atenção, conhecimento, espaço e recursos com alegria. Generosidade corrói o egoísmo e cria ambientes onde Deus habita. Pense na diferença entre uma igreja que fecha as portas e guarda suas reservas e uma que distribui alimento, abriga o necessitado e investe em missionários. A presença de Deus costuma encher onde há coração pronto a repartir. Adoração no cotidiano é a expressão mais prática dessa generosidade espiritual. Transformar o trabalho, o estudo, o cuidado da casa em atos de culto. Em vez de correr mecanicamente pela tarefa, você oferece aquele tempo a Deus como oferta. Senhor, este trabalho é para ti. Que minha atitude busque te honrar. Pequenas rotinas podem virar atos de adoração. Um louvor silencioso antes de começar, uma oração de gratidão ao terminar, ouvir canções que elevem o pensamento a Deus enquanto limpa, escreve ou estuda. Assim, a vida inteira se torna um templo móvel, onde cada ação é oferta e cada gesto, súplica e louvor. Exemplos concretos ajudam a tornar isso real. Maria, que trabalha 8 horas por dia, decidiu usar 1 hora por semana para ensinar leitura às crianças do bairro. Não buscou holofotes, apenas se apresentou fiel e hoje vê famílias transformadas. João, pressionado pelas contas, escolheu abrir mão de um pouco de conforto para contribuir regularmente com um projeto de alimentação. Ele relata que a ansiedade financeira diminuiu e que experimentou uma paz que não esperava. Há também maneiras simples de adorar no cotidiano. Antes de responder e-mails, orar por quem os receberá. Antes de preparar a comida, agradecer a Deus pela provisão. Ao pegar o ônibus, cantar mentalmente uma canção de louvor. Esses pequenos atos cultivam um hábito: viver em estado de gratidão e oferta. Algumas diretrizes práticas para começar hoje. 1. Escolha um compromisso de serviço que dure pelo menos 3 meses. Uma frequência semanal ou quinzenal faz a fidelidade brotar. 2. Defina uma porcentagem de tempo ou renda que você dedicará como gesto de generosidade. Comece pequeno se necessário, mas comece. 3. Combine com alguém.
Servir em parceria ajuda a manter a disciplina e cria a dimensão comunitária do ministério. 4. Faça da adoração uma rotina. 3 momentos diários curtos de gratidão e oferta, manhã, meio-dia e noite, para lembrar que tudo é do Senhor. 5. Registre. Escreva em um diário as respostas que você observa, vidas tocadas, paz interior, portas abertas. Isso alimenta a fé. Há também um cuidado pastoral. Generosidade genuína evita a exibição. Jesus ensinou que a verdadeira dádiva é feita em secreto, à vista de Deus. Evite a busca de reconhecimento. Deixe que o fruto fale mais alto. E lembre-se, não é o tamanho do gesto que determina a proximidade de Deus, mas a sinceridade do coração. Um pão dividido com amor pode abrir mais espaço para o Espírito do que 1000 palavras. Por que Deus se aproxima de quem vive assim? Porque esse estilo de vida reflete o caráter dele. O Pai é generoso. Cristo serviu e deu a própria vida. Quando nós passamos a viver segundo esse molde, a presença de Deus encontra um ambiente propício para habitar. Lugares onde a compaixão, o serviço e a generosidade fluem são lugares em que céu e terra parecem tocar-se. A adoração cotidiana faz com que o ordinário seja aquecido pela eternidade e o serviço o traduz em bênção tangível. Se o seu coração está sendo despertado para isso, responda ao impulso. Não espere sentir-se pronto. Comece com passos pequenos e coerentes. Muitas vezes Deus nos chama por meio de um desconforto sensível até que nos movamos. Ao optar por servir e dar, você não só fortalece sua vida espiritual, você cria um espaço onde Deus pode se aproximar, habitar e usar sua vida para fazer o bem. Depois de olhar para essas 7 práticas, a pergunta não é: sou perfeito nelas? Mas, onde Deus já começou e onde Ele quer me levar a partir de hoje? Se você chegou até aqui, quero primeiro reconhecer algo importante. Você não está apenas assistindo por curiosidade. Você ficou até o final porque, no fundo do seu coração, há uma inquietação boa. Um desejo de que a sua fé seja mais profunda, mais real, mais prática. Isso já é um sinal de graça. Muitos consomem conteúdo espiritual como quem coleciona capas de livros ou vídeos. Poucos decidem abrir a porta da casa interior e começar a pôr as coisas em ordem. Se você quer que Deus deixe de ser uma ideia distante e passe a ser presença cotidiana, este é o caminho. Não um grande evento, mas uma rotina de pequenas decisões que, somadas, transformam toda a casa da alma. Vamos recapitular com carinho as 7 práticas que caminhamos juntos, não como uma lista de pendências, mas como 7 portas pelas quais Deus pode se aproximar de você. Primeiro, oração constante. Pense nela como o fio que liga o coração ao coração do Pai. Não é apenas cumprir um horário, é aprender a conversar com Deus enquanto você cozinha, trabalha, espera numa fila. Imagine a oração como uma linha viva que atravessa o seu dia. Uma respiração que mantém sua alma oca de ansiedade e cheia de intimidade. Segundo, leitura e meditação na palavra. A Bíblia não é um manual morto sobre a prateleira. É pão quente que amacia os pensamentos e molda as decisões. Ler com calma, voltar ao trecho durante o dia, perguntar: o que quer dizer isso para mim hoje? Isso transforma a mente. Quando você permite que a Escritura fale com paciência dentro de você, suas escolhas passam a ter outro sabor. Suas preocupações encontram direção. Terceiro, jejum e renúncia intencional. Jejuar é abrir mão para que o espírito ganhe espaço. Pode ser jejuar de comida, ou de redes sociais, ou de um hábito que rouba tempo e paz. O jejum lembra que dependemos de Deus mais do que de qualquer conforto imediato. Ele afina nossa sensibilidade para ouvir a voz dele no silêncio que sobra quando algo é tirado. Quarto, arrependimento e santidade. Este é o trabalho de limpar mãos e coração. Não se trata de perfeccionismo, mas de honestidade. Admitir onde falhamos, pedir perdão e tomar pequenas decisões de correção. Santidade prática é escolher palavras que edifiquem, relacionamentos que tragam vida, consumo que não escravize. Quando a vida é endireitada, a presença de Deus deixa de esbarrar em portas fechadas. Quinto, comunhão e congregar.
A espiritualidade floresce em corpo. Deus se manifesta onde corações se reúnem em seu nome. Ele nos constrói por meio de irmãos que oram, corrigem, encorajam. Andar sozinho é trânsito para a queda. Caminhar em comunidade é proteção e aceleração do crescimento. Sexto, serviço. Colocar dons e tempo a favor do outro. Servir é a tradução prática do amor que recebemos. Quando você se torna a resposta concreta de Deus na vida de alguém, sua fé deixa de ser teoria e torna-se compaixão tangível. O serviço alinha o coração com o de Jesus e derruba barreiras do ego. Sétimo, generosidade e adoração no cotidiano. Viver de mãos abertas e oferecer cada pequena tarefa como adoração transforma rotinas em culto. Pagar uma conta com gratidão, oferecer tempo a um filho, doar uma parte do que se tem, tudo isso diz ao mundo e ao céu que você pertence ao Senhor. Generosidade desfaz o medo e cria espaços onde a graça pode entrar. Essas 7 práticas não são remédios mágicos, nem um checklist espiritual para obter mérito. Elas são passos, escolhas concretas, por onde Deus promete se aproximar. Tiago 4:8 nos lembra disso com simplicidade e força. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Cada gesto dessas práticas é um movimento seu, rumo a Ele. A resposta divina é presença, paz, clareza e transformação. E aqui mora uma verdade consoladora. Deus não espera passivamente. Ele mesmo se inclina em direção ao coração que o busca com sinceridade. Agora quero fazer um convite prático e pessoal. Respire fundo por um momento. Pense em 2 perguntas simples e honestas. Em qual dessas práticas você já tem algo vivo? Por qual delas você sente gratidão? E qual delas é a que mais precisa de um compromisso seu nesta semana? Talvez você já ore diariamente, mas tenha se distanciado da comunhão com irmãos. Talvez a Bíblia seja presença constante, mas a generosidade esteja esquecida. Escolha uma prática para agradecer por aquilo que já existe e escolha outra para assumir um compromisso concreto pelos próximos 7 dias. Faça isso em voz baixa, como se estivesse escrevendo em seu diário espiritual. Ou escreva nos comentários agora. Se esta palavra tocou você, deixe sua marca pública. Escreva nos comentários a frase "Eu viverei essas 7 práticas". Não é performance. É um gesto de entrega, um grito do coração que diz: "Mas Senhor, eu quero te buscar de verdade". Esse pequeno ato cria uma rede. Outros vão ler, sentir-se encorajados e perceber que não estão sozinhos nessa caminhada. A comunidade é combustível para a disciplina. Algumas orientações práticas para começar essa semana. Caso você queira um roteiro simples, escolhe um horário diário curto, 10 a 15 minutos, para oração e leitura bíblica. Durante o dia, faça 3 pequenos stop and talk com Deus. Momentos de 30 segundos para agradecer, pedir direção ou confessar. Escolha algo para jejuar por 24 horas ou por um período de mídia social. Peça a alguém de confiança na comunidade que ore por você e acompanhe seu compromisso. Sirva num pequeno ato prático. Ajudar um vizinho, telefonar para alguém que está só. E doe ou ofereça algo que represente generosidade. Pequenos passos, grandes mudanças. Lembre-se, não se trata de perfeição, mas de fidelidade nas pequenas coisas. Se você ainda não é inscrito no canal ou nesta comunidade, inscreva-se agora e ative as notificações. Curtir este vídeo ajuda a espalhar essa mensagem para quem precisa ouvir que Deus não está distante. Ele se aproxima. Compartilhe este conteúdo com alguém que costuma dizer: "Eu queria sentir Deus de novo". Talvez esta seja a bússola prática que essa pessoa estava pedindo. Cada comentário que declara compromisso, cada compartilhamento que alcança um coração cansado, torna essas práticas um movimento real no corpo de Cristo. Depois que este vídeo acabar, proponho que você se dê 5 minutos de silêncio. Abra a Bíblia em Tiago 4:8. Leia devagar e, em silêncio, faça esta pergunta: Senhor, em quais dessas práticas o Senhor está me chamando hoje? Ouça, pode ser que a resposta venha como paz, uma lembrança ou um pequeno incômodo. Em todos os casos, é o Espírito sinalizando onde começar. Anote o que vier.
Pequenas anotações são sementes que germinam. Agora, permita-me uma bênção simples, em palavras que desejam tocar sua rotina. Que o Senhor reacenda em você a chama da busca. Que Ele organize seu tempo com graça, dando a disciplina que não é obrigação, mas liberdade. Que Ele lhe conceda graça para orar, não de forma mecânica, mas com a alegria de um filho que conversa com o Pai. Que cresça em você uma fome pela palavra, não por informação, mas por alimento que forma o caráter. Que o Espírito lhe dê coragem para renunciar àquilo que o afasta do essencial. Que o jejum não seja um sacrifício sem sentido, mas uma ferramenta de sensibilidade. Que o Senhor lhe ofereça um arrependimento suave, corajoso e libertador. Uma limpeza que não humilha, mas restaura. Que Ele conduza até conexões saudáveis. Pessoas que o amem com verdade, que o orem e o desafiem em amor. Que você descubra o gosto de servir e que cada mão estendida traga a alegria de ser usado por Deus e que a generosidade se torne respiração no seu dia a dia, não apenas de coisas, mas de tempo, atenção e presença. Que a presença de Deus se torne perceptível na sua rotina, nos pequenos detalhes, no pão partilhado, na conversa que traz esperança, na pausa para orar antes de tomar uma decisão difícil. Que ele não seja mais apenas um encontro espiritual isolado, mas a atmosfera onde suas relações, trabalho e descanso acontecem. E que, quando olhar para trás daqui a alguns meses, você perceba que não houve um único evento espetacular que mudou tudo. Houve uma sequência de passos diários, humildes e constantes, 7 práticas vividas com amor, pelas quais Deus foi se aproximando, enchendo, fortalecendo e guiando cada detalhe da sua história. Termino com um encorajamento. Você faz parte de uma minoria preciosa, aqueles que não querem apenas consumir boas palavras, mas formar hábitos com fé. Continue. Seja paciente consigo mesmo. A rotina transforma o coração mais radicalmente do que qualquer experiência isolada. Deus se aproxima de quem o busca com sinceridade, e Ele se alegra quando encontra um coração disposto a caminhar. Se você se comprometeu agora, escreva: eu viverei essas 7 práticas. Se puder, marque também a cidade de onde assiste. Saber que há milhares ao redor do país buscando o mesmo faz bem à alma. Que a paz de Cristo te acompanhe hoje. Que a proximidade de Deus seja constante. E que sua casa interior se torne cada vez mais um lugar onde a voz do Pai é ouvida com clareza e alegria.